Ele já me apresentou, né? Acho que isso aqui não é relevante para a gente, mas é relevante que eu vou colocar para vocês o seguinte: qual que é a metodologia? Quem já teve aula comigo em parte geral, agora é bem diferente. Por quê? Porque a nossa aula aqui ela é bem específica. Então, lembrando para vocês que a gente vai estar falando da FCC, tá? Então a FCC tem as suas peculiaridades, né? E eu vou estar pegando alguns pontos que são pontos polêmicos para a FCC ou que são muito cobrados, tá? Principalmente para a segunda fase. Então, algumas coisas que são cobradas muito na primeira fase, vocês vão ter que saber, tá? E alguns pontos que são um pouquinho mais difíceis para a segunda fase. Então, vou traçar esses dois pontos com vocês. Para não ficar uma coisa chata, igual a gente dá na aula expositiva, então falar só da parte geral, depois voltar só da parte especial, eu vou entrar com vocês na parte especial, saio um pouquinho, volto em algum ponto que eu sei que assim a assimilação é maior. Porque vocês não conseguem, isso já é provado, vocês não conseguem manter mais de 50 minutos, né, o foco num lugar só. Então eu falo com vocês, volto, repriso com vocês, para vocês poderem captar bem o que eu estou colocando para vocês, tá? E principalmente assimilar, tá? Principalmente assimilar. Então eu estava até escrevendo aqui, cortei, mas eu vou começar com vocês com parte geral, vou para a parte especial, vou voltar para a parte geral e depois termino com vocês com parte especial de novo, tá? O que eu estou colocando para vocês aqui, algumas coisas são polêmicas, outras já estão sedimentadas, mas talvez vocês não saibam. E principal, o fundamento por que essa posição doutrinária, essa posição jurisprudencial já se sedimentou. Então, a primeira parte que eu vou falar com vocês aqui é a respeito da dosimetria da pena. Eu sei que aqui vocês não têm problema nenhum, o pessoal está com um nível mais alto já de estudo, né? Vocês sabem que a dosimetria da pena é feita, né, em três fases, né? Isso devido ao Nelson Hungria, isso foi com a reforma da parte geral do Código Penal, isso foi sedimentado no artigo 68 do Código de Processo Penal, né? Mas nós vamos entrar aqui em alguns pontos, tá? Que são essenciais para vocês na prova de Defensoria Pública. Aliás, não só para a Defensoria Pública, né? Defensoria Pública, Ministério Público, prova de sentença da magistratura, vocês têm que saber bem isso, tá? Então, a primeira coisa que eu vou entrar com vocês é a fixação da pena base, tá? Vou pedir uma gentileza para vocês. Ficar lendo aqui é chato, né? Ficar lendo aqui artigo a cartão. Então, tragam para mim, para vocês fazerem acompanhamento junto com a legislação de vocês, tá? Aliás, lei seca, os 120 primeiros artigos do Código Penal, vocês já deveriam saber de cor, tá? Pelo menos os 120 primeiros artigos do Código Penal, tá? Entre eles, alguns são óbvios, vocês têm que saber, o artigo 68, artigo 59, 44, né? Prescrição você tem que saber de cor, tudo isso tem que estar na cabeça de vocês, tem que estar lendo sempre, tá? Bom, lá no artigo 59, tá? Vocês vão encontrar as circunstâncias judiciais. E é bem em cima disso que a gente vai bater agora. Por quê? Nós tínhamos uma doutrina, tá? Uma doutrina muito forte aqui no Brasil, tá? No que tange aos antecedentes do réu, tá? E a conduta social, tá? Se vocês pegarem doutrinas com 1 ano, 2 anos, tá? Se vocês pegarem manuais aí com 1 ano, 2 anos, eles não vão nem fazer comentários à súmula 44 do STJ, tá? O que vai dizer essa súmula 44 do STJ? Ela vai dizer que os procedimentos, né, processos, inquéritos policiais em andamento não podem ser utilizados para agravar a pena base, tá? Isso aqui já está assimilado pelo STJ, tá? Acontece que a maior parte das doutrinas, quando eu estou falando para vocês, se vocês não tiverem com uma doutrina mais atualizada, vai estar falando o quê? Olha, no que tange aos antecedentes, né? Aos antecedentes, nós vamos olhar justamente o que a súmula diz para a gente não olhar, tá? Responde inquérito policial, responde processo penal, né? É isso que a gente vai olhar. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Isso está fácil de vocês entenderem. Agora eu pergunto para vocês, o que é mal antecedente hoje, de acordo com a súmula 44?
Se eu não posso utilizar, tá? Se eu não posso utilizar inquérito policial, se eu não posso utilizar processos penais em andamento, né? Como que eu vou saber o que é maus antecedentes do réu? O que vem ser maus antecedentes? E que mais? Só isso está errado para vocês. Se eu colocar, se vocês colocarem na prova, ou se cair uma questão objetiva para vocês, e é exatamente aí que eu quero chegar com vocês, se vocês pegarem que condenação criminal transitada em julgado configura maus antecedentes, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre reincidência. O que é reincidência? Isso não é uma parcela do conceito de reincidência? Reincidência se confunde com maus antecedentes? É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Primeira coisa que tem que ter na cabeça de vocês para uma prova discursiva. Esse entendimento do STJ, tá? Colocando a jurisprudência brasileira em conformidade com a Constituição, tá? A Constituição, vocês sabem que ela tutela o princípio da não culpabilidade, tá? Não vou entrar na diferença de não culpabilidade e princípio da inocência. Agora, cuidado, STF, agora no mensalão, batendo direto nessa diferença, tá? Princípio da não culpabilidade é mais do que princípio da inocência, mas vamos voltar lá. O STJ, pensando no princípio da não culpabilidade, tá? Editou essa súmula, né? O que vocês vão ter na cabeça de vocês? Olha, primeiro macetezinho para vocês vão gravar. Sentença penal transitada em julgado que não preste para reincidência configura maus antecedentes. Então vocês vão fazer o raciocínio que vocês fizeram junto com a reincidência. Cuidado com reincidência, gente, para essas provas agora. Por quê? Reincidência está tendo, eu vou falar com vocês aqui ainda, está sendo muito debatido, tá? Com a reforma do Código de Processo Penal, no questão de prisão preventiva, tá? Na dosimetria da pena que eu vou falar com vocês agora. Está tendo uma colidência entre STJ e STF. Aliás, vocês vão estudar agora, vocês vão perceber que há muita colidência entre STJ e STF, tá? Então, cuidado. Então, vamos gravar isso. Maus antecedentes hoje, após a súmula, tá? Vai constituindo o quê? Aquelas sentenças penais condenatórias que não podem ser utilizadas para reincidência. Quais são essas sentenças? Quais são essas decisões, desculpe? Primeira coisa, processo criminal no Brasil é célere? Termina rápido? Se fosse, a gente nem teria esse problema, né? Porque você não ia ter inquérito policial em andamento, pelo menos não do jeito que aparece hoje. Não teria processos criminais em andamento, porque a pessoa iria responder o processo de forma mais rápida. Então vamos lá. É possível no Brasil, depois que você cometeu um crime, você está em estado de liberdade e cometer outro? Claro, normal. Quem trabalha no âmbito penal sabe que isso é bem possível de acontecer. E mais, algumas vezes, dependendo da vara que cai, o seu processo que iniciou um ano atrás, tá, termina depois de um outro que iniciou posteriormente. Tá? E isso acontece muito na prática comigo. Eu tenho vara que julga em meses um processo criminal e outra que eu pego que está anos e o processo não terminou ainda. Então acontece do réu ser julgado, processado, condenado, transitar em julgado uma sentença penal condenatória de favor do réu por um crime que ele cometeu depois de um outro julgamento. Olha, se eu estou respondendo por um crime, tá? Vamos supor, eu cometi um crime dia 1º de janeiro, tá? De 2012. Correto? Estou respondendo por esse crime aqui. Fui preso em flagrante, o juiz não converteu a minha prisão em flagrante em preventiva, porque o delito era de 2 anos, tá? Não era reincidente, tá? Fui solto. Estou respondendo o processo ainda? Não tem nem processo ainda. Não tem denúncia, a denúncia não foi recebida, não tem nem processo ainda. Tá? Vamos supor que aqui, dia 1º
do 3 de 2012, eu começo a responder aqui o processo. Tá? Ainda estou em liberdade. O que acontece? Isso aqui, infelizmente, é muito comum, tá? É muito comum. Quando vai citar o réu aqui, não localiza o réu na casa dele. Pelo sistema você localiza, olha, está preso, está no Purecaquara, por um outro delito. Tá? Aí o rapaz já vai ser citado, né, apresentar a resposta escrita dele e tudo mais, e vai aparecer já em juízo, né, sendo deslocado da prisão dele para responder em juízo. Tá? O que acontece? Esse crime dele, tá? Esse crime que ele cometeu, vamos supor que ele cometeu aqui esse crime em 1º/2 de 2012. Não serve como antecedentes, correto? O crime em si aqui não serve por quê? Porque ele não foi condenado. Pode ser que ele seja até absolvido aqui. Tá? O que acontece? Paralelamente a esse processo aqui, dependendo do promotor, do juiz, do tipo de crime, tá? Até do rito, né? Pode estar no rito sumaríssimo, né? No rito sumário, né? O que acontece? Aqui já, ó, vamos supor aqui que no dia 1º/6 de 2012, eu já tenho uma sentença transitada em julgado. E esse processo aqui ainda está em instrução. Percebem que aqui eu tenho uma condenação de um crime que aconteceu posteriormente ao que eu estou sendo julgado, tá? E isso aqui vai servir para mim como maus antecedentes. Isso aqui vai servir como maus antecedentes.